Então, nesse instante, vamos sentindo a presença dos mentores amigos aqui conosco, respirando fundo. Nós sabemos que nunca estamos sozinhos. Esses mentores que nos acompanham aqui no nosso estudo, com certeza já chegaram nos nossos lares bem antes, nos preparando, talvez até na noite anterior, para que nós possamos aprender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus através de André Luiz. E assim nós vamos envolver a nossa amiga Cristina, para que ela possa nos ajudar com a prece inicial. Amém. Querido Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos mais um capítulo do livro do nosso querido Espírito André Luiz. Agradecemos toda a equipe espiritual, todos aqui os espíritos que nos acompanham, que nos guiam, e pedimos ao nosso querido Pai Maior que ajude-nos a abrir a nossa mente, o nosso coração para as inspirações do plano superior. E que possamos também, Senhor, captar essas lições, refletirmos e colocarmos em prática. Abençoe e guie a nossa querida irmã Ana, para que ela possa receber as inspirações da equipe espiritual e conduzir esse estudo. Assim seja. Graças a Deus. Então, hoje a gente vai estar falando do capítulo 2, que como a gente já viu nos outros livros de André Luiz, ele sempre começa com algum tipo de encontro com um mentor de alta envergadura, né? E não é diferente nesse livro. Nesse caso, o mentor se chama Eusébio, e a responsabilidade do Eusébio é cuidar de criaturas que estão em vias da loucura. Não só da loucura, como as pessoas que têm esquizofrenia que ficam num manicômio, mas também as pessoas, assim como nós, que têm desvios morais, que têm desequilíbrios, que possam estar pensando em suicídio, que não conseguem perdoar, que estão com envolvimento muito sério ou vícios pesadíssimos. A gente muitas vezes olha para a doença só pensando na doença do corpo, se esquecendo que toda doença começa no espírito, né? E é isso que ele vai tratar. Então, ele começa, André Luiz descreve, né, onde eles estão, que a maior parte das pessoas que estão participando dessa reunião do plano espiritual ou no plano espiritual são encarnados, então são pessoas como nós, espíritas, espiritualistas, pessoas que acreditam na vida, na continuação da vida após a morte, né? E aí a primeira coisa importante da gente pensar é o sono. E André Luiz chama a nossa atenção dizendo que é um estado de semi-morte. Por quê? Porque quando a gente está dormindo, o nosso espírito apenas se liga ao nosso corpo através de um fio, como se fosse e funciona que nem um balãozinho. Então a gente tem uma liberdade grande de poder ir para onde a gente quiser, lugares bons ou lugares ruins. E isso sempre vai depender da qualidade do pensamento e da qualidade da vida que eu tenho, porque eu vou estar sempre fechada dentro do campo de sintonia em que eu me encontro, né? Então, se eu sou uma pessoa boa, interessada em aprender, durante o meu sono eu vou encontrar com espíritos bons que vão estimular o meu conhecimento, se esse for o meu objetivo. Mas, se eu for uma pessoa desequilibrada, encrenqueira, com raiva, eu vou estar encontrando espíritos afins, que podem, por exemplo, ser
serem um obsessor, né? Bom, a outra coisa que a gente vê aí nesse capítulo é que quando a gente está dormindo, que a gente tem sonhos, e esse negócio de sonho, a gente já vê tantos livros falando de sonho, tanta gente falando de sonho, de interpretação de sonho, e como a gente já viu nos outros livros de André Luiz, tudo é muito abstrato. Por quê? E aí a gente vai ver o mentor explicando que é impossível para o nosso cérebro material conseguir guardar memórias de nós como espíritos libertos. Então, eu como espírito eterno e ao mesmo tempo guardar as informações de eu, espírito eterno encarnado nesse corpo com esse nome que é Ana Moreno, né? A gente já viu alguns exemplos em livros anteriores de lembranças de sonhos, por exemplo, no caso daquela avó que ajuda que dá conselhos para a neta, para protegendo, inspirando para que ela não faça bobagem. A gente viu o caso de Sigismundo, de o acompanhamento que é feito com os pais, a preparação que é feita com os pais para a reencarnação de Sigismundo. No livro Mecanismos da Mediunidade, também fala bastante dessa interação que existe entre os dois planos durante o sonho. E para quem tiver mais interessado, no Livro dos Espíritos, as perguntas 402 e 403 falam da emancipação da alma. Então, o que acontece quando a gente está do outro lado? Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que a gente fica com as impressões daquilo que a gente aprendeu. Ficam guardadas no nosso subconsciente, mas a gente não consegue lembrar de todos os detalhes do que aconteceu. Se a gente quiser uma pergunta, como é que a gente faz para participar dessas reuniões? Talvez a gente já participe, né? Por exemplo, talvez todas nós já fomos preparadas na noite anterior para que a gente conseguisse entender melhor o que André Luiz está contando para a gente, porque tem muito detalhe, muita informação para a gente conseguir abstrair em 15, 20 minutos de conversa, né? Mas a preparação antes de dormir é fundamental. A paz no nosso lar, o evangelho no lar, a cadência, uma estrutura de comportamentos de amor são importantes para que a gente consiga, na hora do sono, ter os acompanhamentos que a gente gostaria de ter, né? E então, evitar ler livros ruins antes de dormir, evitar ficar escutando notícias horrorosas ou ver filmes horrorosos antes de dormir. A gente lembrar de colocar uma rotina boa para que a gente possa se acalmar, se conectar com o mais alto antes de dormir, né? E a gente já vê a medicina falando isso. Para quem tem problema de insônia, criar esse tipo de rotina. Para quem é mãe ou já foi mãe, sabe que a pediatra fala que criança precisa de rotina para a hora de dormir, para a hora de comer. Então, isso é importante para a gente também, para o nosso equilíbrio espiritual. Bom, aí ele fala de pureza espiritual. E o que é essa pureza espiritual? É a pureza do coração. E, claro, o coração aí como um símbolo, né? O coração que é o símbolo de emoção, de compaixão, de bondade, né? Então é a gente ter o nosso coração, o campo, né, dos nossos sentimentos, como André Luiz fala, bem arado, que a gente consiga ter essa terra fofinha dentro de nós, para que flores possam nascer. Que a gente saiba fertilizar essa terra que existe no nosso coração para que não venha erva daninha, para que a gente não mate nenhuma árvore, nenhuma coisa boa que exista na nossa vida, né?
E aí a gente vê a ligação do corpo com o espírito. Se eu não sei usar o meu pensamento, eu, de alguma forma, vou lesar o meu corpo físico. A gente tem que lembrar, e André Luiz já comentou isso conosco várias vezes, que o corpo é um instrumento sagrado. Então, se o espírito é o pianista, o nosso corpo hoje é o maior empréstimo que a gente pode ter de Deus. Então, eu tenho que saber valorizar isso. E a gente sabe que um dos pontos mais importantes que a gente vê em um monte de livro de autoajuda é a gratidão. Porque quando a gente não consegue ser grato pelo que a gente tem, pelas pequenas coisas, talvez seja, puxa vida, graças a Deus hoje eu consegui subir a escada, ou graças a Deus hoje eu estou conseguindo respirar, ou graças a Deus eu tenho uma cama quentinha. Enfim, se eu não consigo enxergar essas coisas boas na vida, eu não vou conseguir ser feliz nunca. E aí a gente aprende que se a gente, durante a noite, a gente colocar, fazer uma lista das três coisas que eu tenho a agradecer, da mesma forma, de manhã, a hora que a gente acorda, a gente lembrar de agradecer, principalmente pela oportunidade da vida aqui na Terra, que é o maior presente que a gente tem, né? Bom, a outra coisa é que a gente vê essas pessoas normais como a gente, participando desse estudo, e cada um dentro do seu grau evolutivo, né? Então, com problemas, assim como nós. Então, podem ser doenças de corpo, pode ser doenças da alma, né? Como eu falei, desses vícios, das paixões, de egoísmo, de orgulho, enfim. Mas o fato da gente ter problema, o fato da gente ter passado por uma vida difícil, ou ter dificuldade no nosso dia a dia, não tira a nossa responsabilidade de trabalhando bem. Isso é importante a gente lembrar, né? Qual é a nossa função? Que a gente nasceu na casa certa, a gente mora no lugar certo, com o pai e a mãe certa, com os irmãos certos. É isso que a gente precisa aprender nessa vida. Que existe uma lei maior regendo todo o universo. Que se eu quero ter uma vida melhor, como a gente vai ver mais para frente, é importante que eu acenda a minha própria luz. Como? Através da minha transformação de sentimentos e de pensamentos. E aí, Eusébio lembra, né, de toda a história da humanidade, de quantas informações a gente já recebeu de mensageiros antes de Jesus ou com Jesus e que a gente ainda não aprendeu. Que nós ainda, no nosso dia a dia, a gente ainda faz a escolha errada do quê? De brigar, de ficar impaciente, de não saber perdoar o nosso irmão, assim como coisas mais graves também. Como a gente vê no mundo hoje. É só olhar para o que está acontecendo entre os países, ou o que está acontecendo no Brasil, ou o que está acontecendo nos Estados Unidos. De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? É nossa, é de cada um de nós. Por quê? Eu não posso colocar a minha felicidade na mão do outro. É minha responsabilidade procurar a minha felicidade, né? A minha felicidade, eu vou estar mudando a sintonia de tudo que está ao meu redor, né? E aí ele fala, bom, esse livro tem 70 anos. E quando Eusébio está descrevendo, parece que ele está falando de hoje, né? De apego à matéria, de vícios e paixões, de sofrimento que a gente causa para o outro. E a gente tem que ter a consciência de que a humanidade somos nós. O que aconteceu, nós fomos esses personagens ou de alegria ou de horror no passado. Se a gente fosse bonzinho, perfeito, ninguém estava aqui. Estava lá num lugar muito mais elevado. A gente vê que quando Eusébio está falando, André Luiz descreve que existe uma luz saindo do peito dele, né? Então a gente consegue fazer um paralelo, né? Essa luz saindo do peito. Por que do peito?
Porque é no peito que fica o quarto chakra, que é o chakra cardíaco, né? E é no chakra cardíaco que fica a parte de sentimento, de emoção, de generosidade. Quando a gente sente o peito preso, o peito amarrado, é sinal vermelho para a gente prestar atenção. Por quê? Porque eu não estou sabendo gerenciar as minhas emoções. Eu estou entrando em desequilíbrio, né? E a gente sabe que esse desequilíbrio afeta diretamente o nosso corpo. No caso desse peito preso, de segurar a emoção, de segurar mágoa, a gente sabe que tem várias consequências para isso. Algumas pessoas falam de câncer, outras pessoas falam de problemas respiratórios, que estão sempre ligados à emoção presa, né? Então, quem tem bronquite, quem tem pneumonia, é porque tem problemas aqui dentro que precisa resolver. E quem é que vai resolver? Sou eu. Eu. Não tem mais ninguém que pode resolver os meus problemas, as minhas limitações. E aí ele fala que o mundo, né, com essa maldade girando em tantos os lugares, ele causa uma desarmonia geral. E aí a gente vê coisas acontecendo na sociedade que são erradas e que a gente trata com naturalidade, né? Seja o uso de drogas, seja o uso de álcool, seja matar as pessoas porque elas fizeram algum crime hediondo, seja matar uma população porque ela não tem a mesma religião do que a gente, seja a gente fazer uma discriminação por sexo, por cor, por cultura. A gente sabe que essas são facetas da nossa pequenez espiritual, que quando a gente se aperfeiçoar, crescer mais, nós vamos ter certeza que nós todos somos irmãos, filhos do mesmo pai. Então, da mesma forma que eu tenho que me preocupar com a minha família imediata, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e a gente já viu isso no decálogo, né? Honrai pai e mãe, né? Não desejar a mulher do próximo, não matar, não roubar, não adulterar. Isso tem 5.000 anos, né? E a gente ainda está titubeando. Então, eu tenho que aprender a fazer isso com aquele meu círculo menor, o meu próximo mais próximo, dentro do meu lar, começando sempre dentro do lar, porque é dentro do lar que André Luiz fala pra gente que é o nosso cadinho, é onde a gente tem o sofrimento maior, porque é lá que a gente vai reencontrar aqueles indivíduos que a gente muitas vezes magoou profundamente na outra vida e que nessa vida cobram da gente. Mas também a nossa família, a humanidade, né? Outra coisa interessante que ele fala, né, ele está falando para uma população de pessoas aí espiritualizadas, e ele lembra vários líderes religiosos, né? Então, Krishna no hinduísmo, Siddhartha do budismo, os egípcios que tinham uma preocupação muito grande com a vida após a morte, os judeus, a gente vê aí os 10 mandamentos, o Deus único, né, Jeová. Depois ele fala também de outros, de Pitágoras, dos gregos, de Esparta. Enfim, os exemplos estão aí, até chegar em Jesus. E hoje a gente vê outros exemplos da humanidade que mostram o poder do amor, a importância da fraternidade, da compaixão. Então, o que mais que a gente está precisando? Porque a hora que a gente passa a régua nesses nomes todos, a base, o fundamento é o mesmo, que é o amor ao próximo. E o que ele está chamando a atenção é: eu não consigo amar o próximo se eu não souber me amar. Como é que eu sei me amar? É cuidando do meu corpo, é cuidando do meu espírito, né? É trabalhando a minha dieta moral, é trabalhando a minha dieta física. E ele também fala de uma forma interessante, outra coisa que a gente já viu Allan Kardec falando, que é importante a gente ter as duas asas. Ele lembra a gente que a humanidade hoje é muito desenvolvida. Imagina, isso 70 anos atrás, a gente não tem nem que voltar tanto, né? E mais do lado moral, não.
E o lado moral vai causar, talvez, sofrimentos seculares, milenares para a gente, dependendo da profundidade, da seriedade dos erros que a gente cometeu. Não só em relação a mim mesmo. Então, por exemplo, um caso de suicídio ou um caso de assassinato, como a gente vai ver no livro mais adiante, né? Que é um endividamento muito grande em relação à lei. Mas também problemas menores ou problemas maiores, né? Então, para cada um vai ser analisado de acordo com a sua bagagem de experiência, as oportunidades que teve na vida, que tipo de família que teve. Não existe um balanço, um one size fits all para todo mundo, mas cada um de nós vai sempre colher as escolhas que a gente fez. E aí Eusébio continua, né? Atingimos a época moderna em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sobroço, de cérebro evolvido e coração imaturo. Então, quando a gente estiver tratando os nossos familiares, as crianças que convivem conosco, não é só para a gente se preocupar em mandar para a melhor escola, fazer 500 tipos de atividade, então fala inglês, fala português, fala chinês, faz piano, nada, corre, joga tênis. Isso é bom? É. Isso é o suficiente? Não. Por quê? Porque isso vai estar desenvolvendo o cérebro, o lado intelectual. Mas nós, como pais, nós, como espíritas, como exemplo vivo, né, do que a gente está aprendendo de Jesus, como trabalhadores da seara de Jesus, a gente tem que trabalhar o coração também. Não o coração do outro, ficar apontando a mão, o dedo e falando, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Através da metodologia que Jesus ensinou pra gente, que é do nosso exemplo. Então, ensinar através do nosso exemplo a quê? A ter compaixão, a não gritar, a não brigar, a gente saber perdoar, a gente saber fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para a gente, né? Através do nosso exemplo, a gente vai transformar não só a nossa qualidade como espíritos, mas também todo o campo mental que está ao nosso redor. Né? A gente já comentou isso. Como é que eu vou falar para o meu filho? Não grita se eu grito. Como é que eu vou falar para o meu filho? Não fume se eu fumo. Como é que eu vou falar para o meu filho? Trate os outros com respeito se eu brigo no meio da rua, no trânsito. Então, eu tenho que fazer essa transformação dentro de mim primeiro. O nosso coração, a nossa emoção precisa precisa amadurecer. Por quê? Porque se eu chegar no plano espiritual desse jeito, eu vou sofrer mais. Que é o que a gente vai estar vendo mais adiante. Eusébio comentando. Ninguém muda de característica quando chega do outro lado. É a mesma coisa. Então, somos nós, a gente achar que a gente está fugindo, não, eu não aguento mais conviver comigo mesma, então eu vou fugir. Eu não vou, não dá. Interessante, eu estava lendo aquele livro do Eckhart Tolle que fala The Power of Now, né? E ele conta um pouco da vida dele, que um pouco antes dos 30 anos ele estava assim, rock bottom, e estava pensando inclusive em se suicidar, que ele falava, eu não aguento mais eu mesmo, né? Até que caiu a ficha para ele falou assim, mas como assim? Mas tem tanta coisa acontecendo, por que que eu só consigo enxergar as coisas ruins? Onde é que está a minha cabeça? De alguma forma ele tem esse despertamento consciencial e depois se torna o guia espiritual que a gente sabe famoso, né? Mas isso dependeu dele, né? De enxergar, puxa vida, olha as árvores, olha a presença de Deus lá fora, né? Eu tô conseguindo respirar, eu consigo pegar um copo d'água com a minha mão. Enfim, todos nós temos bênçãos que nos envolvem o tempo inteiro. Basta a gente querer enxergar. A outra coisa é, Deus está em tudo, mas a gente precisa abrir a porta. A gente não tem que
ficar sentado e falando, Deus tem que vir aqui e me convencer de tudo que está acontecendo. Não, o viver sem fé é um peso muito grande, mas não dá para eu pegar a minha fé e falar, toma minha fé. O que eu posso falar é, eu compartilho a minha paz com você. A paz que eu tenho é uma paz relativa, diferente da paz de Jesus. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa vê, a pessoa que está convivendo com a gente, puxa, aquela pessoa, a Maria, está passando por A, está passando por B, e ela consegue ter paz. O que faz ela ter paz? Da onde ela tira essa paz? E aí isso vai fazer as pessoas que convivem conosco procurar se redescobrir e analisar o seu comportamento. Bom, o que eu quero da minha vida? Qual é o meu objetivo? Quando eu acordo, eu estou pensando o quê? Se o meu objetivo é ser saudável, o que eu estou fazendo para ficar saudável? Se o meu objetivo é conviver melhor com a minha família, o que eu estou fazendo para isso, né? Dentro aqui da matéria, a gente vive em sociedade por uma razão. Porque é na sociedade, é na interação com o outro que a gente vive. E a gente já aprendeu com Jesus que o templo de pedra, a gente está num centro espírita, a gente está numa igreja, seja ela da religião que for, o amor de Deus, o fazer o bem não pode estar só circunscrito dentro de quatro paredes. Ele tem que florescer em todos os lugares. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro é estudando, porque eu não consigo fazer uma coisa que eu não sei. Se vocês chegarem para mim e falar, Ana, começa a falar russo agora. Por mais que eu ame todas vocês, eu não vou conseguir falar russo, porque eu nunca aprendi. Mas se vocês falarem, poxa, é importante que você fale russo, por causa disso, eu vou falar, então tá bom. Então me dá 6 meses, me dá 1 ano, me dá 3 anos. E aí eu vou estudar russo. E é isso que Jesus está falando pra gente. Que nós temos que passar por um aprendizado, por um exercício de lições, seja a lição que vem através de livro, através de palestra, seja a lição que vem da vida mesmo, com gente que não entende a gente, com doença, com problema de família, com problemas de trabalho. Essas são as dificuldades que a gente tem. Para quê? Para a gente aprender, para a gente melhorar. Mas lembrando que a missão de todos nós cristãos aqui na Terra é o quê? Ser instrumento de Deus. A nossa função na Terra é muito importante porque a gente tem o poder de mudar o curso da nossa vida por causa do nosso livre-arbítrio e também mudar a vida dos outros que estão ao nosso redor. Então, em vez da gente só ficar procurando o que o outro pode fazer por mim, ou o que eu não tenho, ou o que eu não tive, ou o que eu não sou, é eu pensar o que eu posso fazer para me melhorar e para melhorar aqueles que estão ao meu lado. E quando fala isso, né, de acender a própria luz, quando a gente está procurando trabalhar na nossa melhora, a hora que a gente acende a luz, a primeira pessoa que se ilumina somos nós mesmos, como a gente viu com o Eusébio. Ele está fazendo bem, do tórax dele está saindo luz, do chakra cardíaco dele está saindo luz. Ele está sendo o primeiro iluminado, mas ele está iluminando toda aquela sala, né? Então, a gente lembrar de antes de pedir, para a gente saber servir. Se nós quisermos ser trabalhadores de Jesus, a gente tem que servir. Servir o outro não só com coisas materiais, mas com o nosso tempo, com o nosso amor, com a nossa vontade, né? Então, para a gente encerrar esse capítulo, e os próximos são capítulos muito profundos, então eu sugiro vocês lerem com cuidado mais do que uma vez, porque vai estar falando de cérebro, é muito complexo a quantidade de informação.
Esse foi um pouco mais light. Mas como a gente já havia falado, a complexidade dos livros de André Luiz vão aumentando à medida que a gente vai partindo para os livros finais da coleção No Mundo Espiritual. Bom, primeira coisa que eu queria para a gente refletir, quando ele fala abandonai a ilusão antes que ela te abandone, para a gente pensar qual é a ilusão que eu vivo, que ilusão que eu estou carregando dentro de mim. E eu estou dizendo isso para a gente fazer um exercício reflexível, porque a minha ilusão não é a mesma ilusão de cada uma de vocês. Mas eu tenho algum tipo de apego. E esse apego, seja um apego por pessoas, então é o meu marido, é o meu filho, é a minha casa, é o meu carro, é o meu salário, é o meu trabalho, é a minha saúde, é o meu corpo. Isso tudo vai ficar. Então, essas são as ilusões. Qual é a sua ilusão? A outra coisa, a gente já viu, quem abre aí o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, fala lá, um dos capítulos, né, o bom espírito, o homem de bem. E o homem de bem é aquele que conseguiu acender a própria luz. Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Onde é que eu vejo? Porque muitas vezes a nossa luz fica mais acesinha, mais clarinha em umas horas e mais escurinha em outras. E às vezes fica até apagada em outras. Então, como é que eu faço para fazer esse tuning para minha luz ser constante com todas as pessoas que convivem comigo, né? A outra coisa para a gente refletir que é importantíssimo é por que eu estou aqui? Para quê? Para quê? Não por quê. Para quê? Qual é a minha missão aqui na Terra? Por que eu fui cair aqui nessa doutrina espírita? Por que eu estou escutando tudo isso? Não é acaso. Existe uma razão de ser. Então, cada um de nós tem que fazer essa reflexão. Para quê? O que eu tenho que fazer com esse conhecimento? O que eu preciso mudar em mim mesma através desse conhecimento? E fazendo uma retrospectiva, né, para todos que já participaram aí dos outros estudos, dos livros anteriores, é pensar, bom, a gente está aí no 5º livro. E aí, o que foi que eu aprendi com o André Luiz? Porque ele fica falando pensamento, perdão, vida após a morte, sintonia mental. Fala muito disso. Lei de causa e efeito. Ele bate na mesma tecla com histórias diferentes, over and over and over. O que eu estou fazendo disso da minha vida? O quanto que esses ensinamentos estão me mudando? Estão modificando as minhas más tendências, os meus maus hábitos, modificando a qualidade do meu pensamento, a qualidade como eu trato o meu corpo, a qualidade que eu me trato como espírito eterno, né? E era isso que eu tinha para falar essa noite. A gente tem aí um minutinho para pergunta. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu vou tirar todo mundo de mute. Oi, Ana, tá me ouvindo? Oi, Gi, fala, querida. Me chamou muito a atenção esse capítulo de quão atual ele é. E eu realmente me senti lá na palestra com ele falando aquelas coisas todas para mim, sabe? Teve uma hora que eu até abaixei a cabeça assim, que eu falei, gente, como serve, como é atual. Eu vou reler esse capítulo e eu quero até imprimir e deixar ele bem próximo às minhas mãos, né? Porque eu acho que, para mim, pelo menos, eu preciso ler e reler para ter ideia do que eu estou fazendo da minha vida aqui, do que eu quero da minha vida. Não, isso de ler e reler é importante quando vê assim o meu livrinho, ó, tá tudo marcado de sublinhar, de note, porque a gente tem a ideia, quando eu falo que eu tenho que ler o livro várias vezes, o capítulo várias vezes, é porque tem muito fundamento aqui, tem muita informação que a gente precisa trabalhar. Isso de conversar com o livro quando a gente pode é extremamente positivo, né? Porque cada vez que a gente lê uma vez, a gente aprende um pouco mais.
Cláudia, fala, querida. Oi, meus amores, tudo bom? Oi, Flor. Que bom Saudade. ver sua carinha, meu amor. Que saudade. Eu quero fazer um comentário do que a gente, na verdade, estava falando isso ontem no nosso treinamento da mesa mediúnica, no trabalho que a gente está fazendo, quando você falou da parte de, se a gente não presta atenção no que muda agora, quando a gente desencarna, a gente vai voltar exatamente do jeito que a gente está. Não é porque desencarnou que a gente acha que vai ter um milagre, vai acontecer, não. A gente desencarna e vai estar exatamente igual e vai estar com aquela afinidade e vai estar com aquela vibração, e aí nós vamos nos deslocar para um local exatamente no nível de vibração de que a gente está agora. Então, muito importante que a gente se lembre de que, de repente, se amanhã a gente atravessa a rua e passa na frente de um ônibus e a gente morre, a gente vai se deslocar para o local do nível de vibração do nosso nível de pensamento de que a gente está agora. Então, esse trabalho íntimo, essa reforma íntima que a gente tem que fazer, esse trabalho diário, é muito importante, porque a gente nunca vai saber quando a gente vai deixar a Terra. E, então, eu acho que essa parte e ainda mais, agora a Gi falou, né, que 70 anos atrás esse livro foi escrito e parece que nada mudou, né, às vezes até parece estar pior, então o trabalho é nosso, a gente está emanando todos os momentos essa energia dos nossos pensamentos, do nível de vibração que a gente está, e isso traz, né, todas as consequências. A lei da causa do efeito nunca vai mudar, tá? É uma das leis divinas. Então, só isso, queria só me lembrar. E quando a gente melhora a qualidade do nosso pensamento, a gente melhora a qualidade da vibração da Terra, né? A gente vê que os espíritos que estão aí, como ele fala, nas zonas infernais, no umbral, sofrendo, nós estamos imantando esse grupo de espíritos assim como eles estão imantando a gente, né? Então, quando cada um de nós souber fazer a sua parte, não só a Terra vai ser um lugar melhor, mas a gente vai estar mudando a vibração dessas outras colônias, dessas outras religiões espirituais que estão próximas à Terra também. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Então tá, Karina, você quer fazer a prece final? Oi, Ana, estou aqui com o Greg. Será que alguém pode fazer hoje? Posso. Eu posso fazer, não tem problema não. Então, nesse instante, gratos que estamos por mais esse aprendizado com André Luiz, esse chamamento de que durante o nosso sono nós estamos livres para escolher as companhias que a gente quiser. A gente lembrar da responsabilidade não só dos nossos pensamentos, mas também dos nossos sentimentos, dos nossos atos. E o reflexo que essas escolhas têm na nossa vida, Senhor, tanto aqui na terra como nos céus. Porque a lei divina é uma lei que envolve todos os universos, os multi-universos. A lei é a mesma. Como a Cláudia falou, Senhor, que nós saibamos trabalhar a nossa transformação, a nossa reforma íntima agora. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E nós nunca sabemos a hora que isso vai acontecer. Então que nós saibamos, Senhor, aproveitar todas essas ferramentas que André Luiz e Emmanuel trazem para nós. Que nós saibamos aplicá-las na nossa vida, no nosso dia a dia. Que nós possamos ser instrumentos da Tua paz, Jesus amado, com todos aqueles que nos rodeiam. Que nós possamos, Senhor, através do Teu amor, ajudar aqueles que necessitam mais do que nós.
sejam necessitados de coisas materiais ou necessitados de coisas morais. Nós pedimos pela propagação do Evangelho no coração dos homens, pela paz na Terra, pela transformação que a Terra está passando, de planeta de expiação de provas a mundo de regeneração. Pelos seus governantes, pela paz entre as religiões e entre os povos, pelo respeito entre as diferenças, entre as diferentes culturas, nacionalidades. Ampara-nos, Senhor, a viver como uma família só que nós somos. Protege os nossos lares, protege a nossa família, nosso núcleo familiar, cada um daqueles que convive conosco. Que nós possamos trabalhar em conjunto aqui as lições que nós necessitamos nessa encarnação. Que nós possamos estar acompanhados pelos mentores amigos e possamos estar juntos até a próxima semana. Graças a Deus.